Olá, eu sou Giovana Ferreira e estamos iniciando mais um programa do ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Vamos conversar com especialistas sobre a Agenda 2030 e as doenças e agravos não transmissíveis. Pois bem, o assunto do programa de hoje é ODS e promoção da saúde. Conosco, na condução do programa de hoje, está o professor João Basoli. Olá, professor, tudo bem? Olá, Giovana. Olá, ouvintes. Enfim, estamos aí preparados hoje para discutir um pouco os ODS novamente. Acho que é importante dentro desse projeto que relaciona a saúde, né? Um aspecto muito importante a gente trabalhar esse relacionamento. Com certeza. E para falar de um tema tão relevante quanto esse, vamos entrevistar Daniele Cruz. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Olá, Giovana. Olá, professor Basoli. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Nossa entrevistada, Daniele Cruz, é sanitarista, mestre em saúde pública, especialista em gestão de políticas públicas. Trabalha com desenvolvimento, implementação e avaliação de políticas públicas na área de doenças crônicas não transmissíveis e promoção da saúde. Doutorando em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Daniele, para iniciar, eu gostaria que você contasse para nós e aos ouvintes sobre o seu trabalho dentro do projeto de interiorização da Agenda 2030 na Amazônia Legal. Por favor. Perfeito. Esse projeto, ele começou, a origem dele está na Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Então, a ideia desse projeto do ODS, ele nasceu já da articulação que essa coordenação fez com os ODS. Tanto no departamento de análise epidemiológica de doenças não transmissíveis, ele trabalha com os ODS, atualizando indicadores. Então, a gente montou uma comissão, à época lá, para atualizar os indicadores sob a responsabilidade desse departamento, né, do DAENT. Daí surgiu a ideia de a gente fazer uma ação mais estruturante que desenvolvesse ferramentas, enfim, movimentasse um pouco a agenda dos ODS. Nesse projeto é tanto que a gente está articulando a agenda do ODS com a agenda do Plano de Dante 2021-2030 também, que foi lançado pelo Ministério da Saúde. Então, na verdade, são duas grandes agendas. E aí veio a proposta para o departamento. À época, a Amazônia Legal foi a região definida para a gente começar esse projeto. Então, basicamente, é um projeto de interiorização que tem como um pilar a formação, a construção de capacidades para o desenvolvimento da agenda dos ODS e também da implementação do Plano de Ações Estratégicas de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, que é o Plano de Dante 2021-2030, que, por sinal, a gente alinhou justamente com o prazo dos ODS, para facilitar essa convergência. E no projeto, eu participei mais diretamente do projeto, né, quando eu estava lá na coordenação, e agora eu estou de licença para o meu doutorado, mas aí apoio o projeto com a parte pedagógica da formação, o desenvolvimento de material didático, o desenvolvimento da matriz pedagógica, onde ela vai trazer o conteúdo, os objetivos de aprendizagem que devem ser trabalhados justamente para a gente fazer essa convergência dos ODS com o Plano de Dante do Ministério da Saúde. Porque, para nós, apesar da Agenda 2030, né, a agenda dos ODS, ela ser uma agenda mundial e o Brasil ser signatário, a grande agenda nossa é a agenda do SUS. Então, o SUS é o grande guarda-chuva e a agenda do ODS entra fazendo essa interlocução com a agenda do Sistema Único de Saúde. E a agenda do Sistema Único de Saúde também, para nós, é o Plano de Dante. Então, são duas grandes agendas, o ODS e o Plano de Dante, no guarda-chuva do Sistema Único de Saúde. Daniele, este desafio da Amazônia Legal dentro da sua proposta de trabalho, né? Pensando numa
60% territorial, mas também com uma diversidade muito grande. Como é que você pensou esse material para trabalhar essa estrutura com uma situação diferenciada que é perceptível, né? Eu digo, você pode não concordar, mas a Agenda 2030 não chegou na Amazônia Legal. E como é que você trabalhou esse material para que ela pudesse realmente integrar aí as discussões dentro da saúde? Eu concordo, na verdade, que não chegou na Amazônia Legal. Eu acho que não chegou no Brasil, apesar da existência de outras iniciativas de interiorização. A Fiocruz, por exemplo, tem uma grande iniciativa de interiorização, mas a gente ainda vê a agenda dos ODS distante. Ela está mais forte nas ONGs, enfim, na sociedade civil organizada, mas no serviço de saúde, enfim, nas prefeituras, na gestão de saúde, a gente pode dizer que ela não chegou. Uma das primeiras coisas, né, ciente dessa não chegada, né, dessa não entrada da agenda, foi fazer a discussão dela, a amarração dela a partir do SUS, que o SUS aí já é mais fácil, é uma linguagem que todo mundo conhece. Então, por exemplo, o ODS 3, que é o ODS de Saúde e Bem-Estar, como que você vai abordar, né? Tem vários indicadores que a gente já trabalha na saúde. Mas aí, qual que é a perspectiva? É uma perspectiva central da vigilância em saúde, que o projeto é originário da vigilância em saúde, especificamente da vigilância de doenças e agravos não transmissíveis. Os agravos são acidentes e violência. Então, como é que você dialoga com isso e joga aquela pitada de promoção da saúde para fazer essa liga, né? Como grande campo de convergência dessa discussão. Então, primeira coisa, abordar pelo que é mais conhecido, pelo Sistema Único de Saúde, as ações de saúde que já são conhecidas, que já são sedimentadas, que possuem vários materiais orientando isso. A terceira coisa é partir um pouco da história da agenda do ODS. Então, no material, a gente trabalha um pouco a história da agenda do ODS, uma agenda reformada e reiniciada em 2015, a partir dos ODMs também, que o Brasil é signatário, o que significa ser signatário de uma agenda dessa. Então, o que é que ela traz a mais para essa discussão que a gente já faz na saúde, essa proposta da saúde? Porque ela vai trazer a questão da intersetorialidade, que já é comum e debatida na saúde. Ela vai trazer também a governança, que é a construção de espaços onde as pessoas possam dialogar mais, que é aquela questão da participação social. Então, são coisas clássicas, eu diria clássicas já no sistema de saúde. Então, fazer essa abordagem pelo o que as pessoas já conhecem, ela é bem freiriana, né? E ela funciona bem. E eu diria que um terceiro ponto para pensar na questão da Amazônia Legal, claro, e outras regiões também, mas um terceiro ponto é centralmente dar espaço para adaptações a partir das necessidades locais. Então, basicamente, o material, ele instrumentaliza de forma que você pode pegar esse conhecimento e adaptar conforme sua realidade. Então, ele não traz nada blocado, engessado, ele vai te falando as ferramentas. Tanto que no material a gente trabalha a introdução dos ODS, depois a gente vai abordar indicador, a gente vai abordar políticas informadas por evidências, que é a necessidade de você se basear em evidência, você tomar uma decisão. Enfim, ao invés de você tomar a decisão pelo que você acha, o gestor, enfim, você toma a decisão pelo que já foi testado, que viu que tem mais efetividade, que economiza tempo, dinheiro, enfim, e tem chance de sucesso, né? E a gente trabalha planejamento também em saúde, que é o planejamento estratégico situacional, o PES, que também é muito conhecido na saúde, trazendo essa liga, sempre a articulação dos ODS com a agenda do plano de Dante. Então, são temas que são clássicos da saúde. Eu diria que o mais diferentão ainda, que também ainda não está consolidado, seria as políticas informadas por evidência, que a gente traz como novidade. Inclusive, os tutores foram formados, esse projeto tem um curso, enfim, foi feito um curso de políticas informadas por evidências para instrumentalizar os tutores, para auxiliar os formandos, né, os alunos, a pesquisarem e identificarem quais são as melhores estratégias. Ela cabe no seu município? Como eu faço uma adaptação dessa estratégia? Então, um material muito dialógico, né, e teleológico também. Ele tem os objetivos claros apontados. Então, foi essa perspectiva, né? E é uma perspectiva do Brasil pela diversidade, pela força da construção local e de várias tecnologias locais que os municípios constroem, mesmo que eles não
não saibam conscientemente que é uma tecnologia local, mas eles usam recorrentemente, que a gente não pode negar, e que é impossível trazer tudo no material. Então, por isso que esse princípio de instrumentalizar de forma que você consiga adaptar a sua realidade, ele assegura ao material essa coisa mais diálogo e também dialógica e a receptividade das pessoas. Pois bem, gostaria de perguntar quais maneiras esse material do projeto ele vai interligar os ODS em si como instrumentos para essa promoção da saúde. Então, já partindo para uma parte prático, eu diria, né? Como que eles vão ser esses instrumentos de promoção da saúde pública na Amazônia Legal. O material didático, ele faz essa organização de forma pedagógica e metodológica, mas a gente sabe que essa organização vai se dar na prática. É aí onde a gente vai ver se as ferramentas foram suficientes, e se o material foi suficiente para subsidiar uma ação. Então, por isso que um diferencial desse projeto é que ele tem a formação, e essa formação está inclusa na formação a implementação de projetos. Então, os municípios que vão participar, eles vão desenvolver um projeto durante 4 meses, acompanhado pela tutoria. Pode ser um projeto que tenha resultados processuais, pode ser um projeto que tenha resultado final, mas ele vai ser acompanhado, que são os 4 meses do projeto Interiorização dos ODS, e a todo tempo dialogado com os cursistas em relação à implementação. Por exemplo, a gente tem alguns estados que já começaram a formação, ele começa com a formação presencial, que é o primeiro contato com o material e com o assunto. Apesar dos temas clássicos como o planejamento estratégico situacional, indicadores serem clássicos da saúde, precisa de reforço, enfim, considerando que já há um ponto de partida. E os demais, ODS, por exemplo, que a gente sabe que não está na boca do povo, na boca dos gestores, na boca dos trabalhadores de saúde, e políticas informadas por evidências também não. Então, a gente tem aquele primeiro contato ali com o material e que depois ele vai ser operacionalizado no desenvolvimento do projeto. Então, a segunda parte, que é acompanhada à distância, os cursistas, eles fazem uma proposta de projeto durante o encontro presencial, ela é refinada nos primeiros encontros à distância, trazendo tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, qual que é o problema, né? Segundo o PES, você parte de um problema e você vai fazer essa estratégia para resolver o problema. Então, ajuste se o problema realmente condiz com a realidade, se os objetivos estão relacionados ao problema ou fugiram do tema, quais são os indicadores. Então, tudo que tem no material, eles vão operacionalizar. Então, quais evidências você buscaria para te ajudar na decisão desse projeto? Funciona isso que você quer fazer? Tem alguma evidência? Ou você vai perder tempo? Já tem bastante evidência que isso não funciona, essa estratégia não funciona, que você vai fazer outra coisa. Então, feito esse alinhamento, vai para a parte da operacionalização. Então, já muda a conversa. A conversa vai ser: como é que está a implantação do seu projeto? Quais são as dificuldades? Eu não estou conseguindo me comunicar com fulano, eu não estou conseguindo montar um espaço de governança porque a população tem que participar. E aí o tutor vai dando novas ferramentas para poder desatar esses nós e o projeto acontecer. Então, ele tem essa característica prática também. E por isso que é interessante que a ideia é que daqui saia um modelo que volte para o Ministério da Saúde, aí vai ser uma decisão do Ministério da Saúde, em replicar ou recomendar a replicação nas outras regiões do país, enfim, divulgando para os estados. Eu queria aproveitar essa colocação que você fez, alinhamento, e eu acrescentaria peso. São dois aspectos que eu acho de suma importância. Veja bem, acabamos de falar dos ODS na região amazônica e concordamos de que está bem longe, não chegou, digamos assim. Qual foi o alinhamento e o peso no sentido de que, na saúde, obviamente, o pessoal já estava envolvido com o processo, chegando, como foi colocado, o DANTE, que é doenças e agravos não transmissíveis. transmissíveis. Doenças agravos não transmissíveis, é bem técnico, inclusive, mas é da área tal, e aí o ODS chega, qual o peso que ele teve para fazer esse alinhamento dentro dessa proposta pedagógica? Então, o peso, na verdade, são 3 pilares, né? Como eu mencionei aqui, o Sistema Único de Saúde, que ele vai trazer para o município os próprios planos municipais, para o Estado. O Estado não está envolvido, no caso a gente tem um diferencial aqui, o Estado do Tocantins tem uma turma, mas
nos outros estados são os municípios. Então, ele vai trazer toda a institucionalização da saúde, os planos municipais da saúde, os PPAs, enfim, as PASAs, os planejamentos anuais de saúde. Então, traz toda essa institucionalização, como eu falei, que é a grande agenda. É a agenda pactuada na gestão, é a agenda da gestão. E aí vem os ODS e o plano de Dante como as duas outras agendas, ou podem ser assumidas também como estratégias, para mobilizar essa pactuação e trazer novos elementos. Quais são os elementos que eles trazem? Por um lado, eles trazem elementos da promoção da saúde, que é a participação, a construção do espaço de governança, a intersetorialidade, que são essenciais. E, por outro, eles trazem, por exemplo, indicadores que tem no ODS que o município não deu atenção, ou não está sequer na lista dele lá da construção. Então, ele vai inserindo alguns indicadores que possam estar ausentes no planejamento do município. O ODS vai trazendo isso da mesma forma o plano de Dante. Então, ou ele fortalece ou ele acresce nessa perspectiva dos ODS do plano de Dante o trabalho na vigilância, junto com a atenção primária à saúde, porque em 2030 nós vamos estar lá na ONU prestando conta do que a gente conseguiu superar, enfim, nas metas pactuadas lá do ODS. E a gente não consegue sem os municípios. Então, essa agenda do ODS ela vai alimentando possíveis lacunas que não tenham contemplado esses indicadores do ODS, reforçados ou também incrementados com o plano de Dante, que traz indicadores dos ODS, mas traz também outros indicadores de interesse da saúde pública. Então, ela funciona, a força aqui, o peso aqui é um peso equilibrado dessas duas agendas, ODS e plano de Dante, para instrumentalizar os municípios. Então, o alinhamento é mais um alinhamento dos ODS com a agenda do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, o peso mesmo aqui é do Sistema Único de Saúde. Então, a agenda vem para chamar atenção para outros indicadores que o Brasil pactuou e que o município precisa estar atento. Se não está, nós estamos levando nesse projeto. Plano de Dante não está atento, estamos levando também nesse projeto. Estamos levando esses indicadores também para serem trabalhados na gestão. E lá na ponta, existe algum processo de avaliação dentro do conteúdo desse material? Porque acho que é importante, né? Um feedback Sim. do que chegou. Então, Com nos diz aí um certeza. pouco sobre... Então, foi também foram pensados instrumentos de avaliação que estão voltados para instrumentos de avaliação da aprendizagem. Então, o que a gente quer saber basicamente é que houve aprendizagem no seu processo de formação e como foi essa aprendizagem? O que você aprendeu mais? Você aprendeu mais sobre a ODS? Então, o que significa aprender mais sobre a ODS? Ela pode significar tanto você conhecer o que você não conhecia, como você aprofundou o que você já conhecia. Porque a gente antes deles iniciarem a formação, eles respondem um questionário que a gente chama de linha de base, que vai questionar sobre todos os conhecimentos a serem tratados no material. Então, quando ele finaliza, ele responde novamente esse questionário para a gente fazer uma medida de aprendizagem e outros instrumentos, entrevistas, enfim, que vão ser feitas para complementar. E, além disso, a gente quer saber também o que mais ajudou, o que poderia ser incrementado no material que ajudaria mais e também sobre o projeto, quais foram as dificuldades e possibilidades de realizar na lógica dos ODS do Plano de Dante esse projeto local. Então, isso vai ser avaliado. E aí, alguns projetos, dependendo da natureza, vai ter até avaliação de resultados dele, porque todos os projetos têm que ter indicadores. Então, tem alguns, por exemplo, se sai um projeto de qualificação de base de dados, é possível você qualificar em 4 meses, melhorar o registro da informação. Então, você já tem um resultado aí, olha, melhorou. Estava 20%, agora subiu para, 70% de melhoria da qualidade da informação. Então, funcionou, já é um indicador de resultado. Outros são maiores e você não tem resultado, mas você tem processual, que já são os indicadores que vai apontar um pouco se a coisa está indo no caminho certo, se vai ter resultado. Né? Então, quantas pessoas envolvidas, o que as pessoas estão falando sobre o projeto, se a ação proposta, né, o projeto
já rendeu algum desdobramento. Então, são gradientes de avaliação que a gente tem nesse projeto. Tanto do projeto do cursista ou do grupo de cursista, que pode ser em grupo também, como da aprendizagem por parte do projeto aqui, né? A aprendizagem do cursista, no caso. Que bom. Não poderia deixar aqui de aproveitar a sua presença e explorar um tema que está bem latente agora, que é a questão da COP. É uma agenda internacional e a gente vê uma possibilidade, inclusive, tem uma zona legal, até ampliando um pouquinho mais, ter o protagonismo, né, nesse momento para poder, né, fazer essa interlocução, inclusive, com esse processo que está sendo discutido, né? Então, e quando nós falamos em mudança climática, está diretamente ligado a essas discussões, né? Tanto é que eu recebi hoje mesmo da meteorologia que nós teremos agora, setembro e outubro, uma situação gravíssima aqui, e o estado do Tocantins está envolvida com relação a períodos, né, com aquecimento além da normalidade, né? Então, nós já temos um clima extremamente quente, né? E agora a gente sabe que vai ter um adicional, agora ainda sem uma definição exata, mas, né, já tem uma faixa vermelha lá no mapa. Se o projeto pensa, se existe algum trabalho trazendo na perspectiva a COP30, né? A gente sabe que cúpula das partes é bem restrita, mas será que não é o momento de nós forçarmos um pouco aí para ter um acesso aí a uma discussão e que essa COP se amplie mais? Já teve o diálogos amazônicos, ele não poderia ser ampliado, inclusive, para os estados, enfim, eu acho que o projeto não trata diretamente disso, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a essas questões. Então, como participante do projeto, eu recomendaria uma participação efetiva na COP e nas reuniões intermediárias também. E isso acontece muito, e o senhor sabe que acontece, essa demanda por meio dos movimentos sociais. Então, em conferências climáticas, mundiais, então a gente tem muita força do movimento social. Então, esse projeto, apesar de ser um projeto que ele tem essa centralidade na formação, na construção de capacidades, ele é, sim, a interiorização dos ODS também, e a gente vai medir, quando a gente vê os indicadores da mudança, um impacto, uma medida indireta do efeito desse projeto. A gente não vai poder atribuir, olha, mudou os indicadores pelo projeto, mas pode ser uma inferência, enfim, que dependendo do estudo que se faça, dá para atribuir. Então, eu vejo esse projeto com total condições de entrar nessa discussão, inclusive fazendo parte da programação, enfim, do evento em Belém, enfim, com a mesa, dos eventos intermediários, não o evento oficial, mas os pré-eventos, as pré-discussões, e também puxar essa discussão nos estados aqui na Amazônia Legal. E aí, eu acho que também traz subsídio para fazer umas discussões, vamos dizer assim, alguns tentáculos para fazer uma discussão não só relacionada ao ambiente, né, que a gente vai... É inevitável fazer a discussão do desmatamento, que vai em confronto com a questão da economia, o agronegócio, a balança do PIB, como é que a gente faz. Então, tem né, esse balança que não se equilibra no nosso país. Então, um país que hoje alimenta vários países, mas que a fome está dentro do país, essas coisas que são explicáveis, a gente entende, mas não são resolvidas, né? Precisam ser resolvidas de forma urgente. Então, além dessa discussão, quais são os outros elementos sociais, econômicos, políticos, ambientais que está por trás? Então, por exemplo, na minha opinião, e com a minha experiência de gestão de políticas, enfim, de avaliação de políticas, são várias desigualdades no Brasil. E puxando a sardinha para a gestão pública, há também a desigualdade de quantidade, de oportunidade, do corpo técnico de gestão no Norte em relação às outras regiões. Então, por exemplo, teve um projeto aqui na UFT ligado ao Programa Academia da Saúde também, desenvolvido até a professora Marta, que ele viu que quanto mais distante do centro formador, que seria Palmas,
mais dificuldade os gestores, os trabalhadores em local de decisão têm de agir de forma mais segura, política, científica, enfim. Então, uma das coisas que a gente precisaria discutir era a construção de capacidades técnicas. E dentro dessa discussão, ela vem trazendo tanto a defasagem do número de profissionais no norte, então, prefeituras que popularmente as pessoas chamam de EUQIP, né, que são coordenações significativas, coordenação de Dante, é EUQIP, é só fulano que cuida das doenças e agravos não transmissíveis. Na atenção primária é quase um EUQIP também. Então, e essas pessoas vão ser sobrecarregadas e dificilmente podem se ausentar do município, porque a formação está distante delas. Então, é difícil, vocês sabem que é difícil você tirar um gestor, um trabalhador central, 5 dias da sua função. Então, tudo isso são discussões de retaguarda que vão coadunar com essa discussão de meio ambiente, de acesso, que tudo isso vai passar por acesso, o investimento em saúde, a gente sabe do desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, que precisa não só ser barrado, mas revertido. Então, e essa reversão é uma reversão que vai desde reversão política, né, romper com reformas do governo anterior, enfim, até reformas do Temer, como a PEC da morte, enfim, como a questão da Previdência, isso tem que ser reformado. Então, eu acho que essa discussão, se é para falar de ambiente, aí eu trago muita discussão de ambiente saudável. Só explica para o nosso ouvinte PEC da morte. Foi a emenda à Constituição do congelamento dos recursos à aplicação em ações, em políticas públicas, por 25 anos, né? 20 ou 25 anos, acho que foram 20 anos. Uma coisa assim, mas, na verdade, nós da saúde recebemos isso como um baque, porque o Sistema Único já vinha de um desfinanciamento, né? Já tem um desfinanciamento crônico, e quando você congela o investimento, você fecha as portas para a inovação, né? Mas, felizmente, está se revertendo no governo Lula essa situação. Então, eu acho que a sociedade civil e os trabalhadores de saúde precisam forçar, principalmente aqui no Norte, não só a questão da pressa que a Amazônia Legal tem por um esquecimento histórico, que não vou falar dívida, mas assim, há um esquecimento de como essa região ela tem umas particularidades que precisam da atenção especial, apesar da gente ter, enfim, na saúde, toda aquela questão da equidade, enfim, redução das iniquidades, a gente precisa dar uma atenção especial, e nessa atenção de discussão de clima, do meio ambiente, ela vai sempre passar pela autonomia das pessoas em melhorar seu próprio ambiente, pela condição dela melhorar. Não basta querer, tem que ter condições objetivas, tem que ter horizontalidade de poder, tem que ter recurso, a população tem que ter a voz decisiva, o gestor tem que ter autonomia para dizer não, isso aqui é nosso, nós vamos fazer diferente. Enfim, quase que um acordo nacional para as decisões, porque não adianta também o governo federal tomar a decisão e só comunicar. E não adianta um município tomar a decisão, porque ele vai ser impactado por toda aquela região ali que não tomou a mesma decisão. Então, a palavra é uma palavra de pactuação e é uma palavra também de levar outros temas para essa discussão do ambiente, que é super favorável. Afinal de contas, nós estamos falando de ambiente numa perspectiva ampla, né? A mudança climática é o quê? Ela se dá no mundo capitalista de produção, de destruição dos bens naturais e centralização de riqueza. Então, tem que trazer isso à roda também, né? Vocês viram recentemente a discussão dos países africanos, com a França, por exemplo, falando, é nosso, nós agora vamos tomar nossas rédeas aqui, e é muito isso também a política internacional de Lula, garantindo a soberania do nosso país. Então, tem muito assunto para ser rodado aí nessa COP. Infelizmente, Daniela, estamos caminhando para a finalização do programa de hoje. Gostaria de ouvir as suas considerações finais e que você mande uma mensagem para os integrantes do projeto, não só para os integrantes do projeto, mas para a população, né, de maneira geral, para que tenha um incentivo, né, de entender toda essa
junção, né, saúde e ODS, que eu acho que é espetacular aí para, né, fomentar a melhoria da saúde em toda a região da Amazônia Legal. Bom, primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar reforçando esse projeto que é nosso, né? É um projeto que está sendo feito por quem mora na Amazônia Legal, quem mora na região, né? Eu sempre fico parafraseando a Conceição Evaristo, que também pegou de um poeta, né? Nada sobre nós sem nós, então nada sobre o norte sem o norte. Então, nada mais justo do que o projeto ser capitaneado por uma Universidade do Norte e por universidades do Norte, né, nos demais estados, que todos estão envolvidos. Então, a oportunidade de falar sobre isso é ímpar e eu agradeço a vocês. E a mensagem, assim, para o pessoal do projeto é o protagonismo que eles estão fazendo aqui na região, que a gente espera que tudo corra bem, que a gente tenha um bom material para ser divulgado no Brasil e fora do país também, já que a ODS é uma agenda mundial. Então, que a gente tenha sucesso nessa interiorização e que ela se reflita na mudança dos indicadores e ajude o Brasil a alcançar as metas, né? Esse é o grande objetivo também, além da sensibilização e mobilização. Para os ouvintes, eu recomendo se apropriar da agenda do ODS, porque é uma agenda já infiltrada, pelo menos nas discussões de vários ministérios, enfim, de vários países também, mas aqui no Brasil a gente teve uma ruptura no governo anterior, mas foi retomada agora, no governo Lula, essa discussão, e que não é se apropriar apenas conhecendo, mas também buscando se envolver, propor projeto, vários editais estão abertos em vários ministérios. Então, assim, chegar no governo, né, no seu governo local, no prefeito local e pautar, cadê essa discussão aqui que a gente nunca ouviu? Então, uma das saídas, uma das estratégias é pautar uma sessão na Câmara de Vereadores para fazer a discussão dos ODS no seu município. Então, a população ela tem total autonomia para isso. Pautar, por exemplo, a discussão dos ODS nas escolas, fazer essa construção. A escola que tem programa saúde na escola, então, que tem já essa articulação natural com a saúde, propor essa discussão para que os pequeninos e os adolescentes também já se apropriem, afinal, a gente vai até 2030 com essa discussão, e fazer com que nessa discussão sejam espelhadas também as necessidades locais. É o que o ODS desperta, o que o plano de dano desperta, mas que localmente não foi espelhado. Então, trazer essa possibilidade, porque tanto o ODS como o plano de dano, eles permitem isso, né? Coisas que a gestão não captou, né? A gestão federal, a gestão municipal, porque o plano de dano foi construído por várias mãos, né? Os municípios, sociedade civil, setor privado também. Então, que veja isso como uma oportunidade, um caminho para pautar as discussões que afetam, por exemplo, a qualidade de vida dos sujeitos. Então, isso precisa ser trazido, né? Não é só meio ambiente, é clima, não é clima só, mas o trabalho digno, segurança do trabalho, água potável, saneamento, que tudo cabe, são 17 ODS, né? E que a saúde, obviamente, não vai dar conta, mas que tem a intersetorialidade justamente para isso, trazer outros setores. Eu não sei, professor, de outros setores, por exemplo, o quanto a educação está envolvida nisso, entendeu? O quanto a agricultura está envolvida. Acho que buscar essa interlocução, sacudir, se mobilizar. A gente tem que se organizar e nós estamos num momento oportuno de organização. Então, é juntar a associação, cobrar dos vereadores, cobrar dos prefeitos, dos governadores, que essa discussão seja pautada e, sobretudo, que ela se transforme em mudança nas estruturas e nas condições objetivas para a melhoria da vida, das condições de vida de toda a população, né? E que é isso que a gente quer, é para isso que a gente trabalha. Obrigado, Daniele. Obrigada. Giovana, programa hoje muito bom. Nossa, e como? Aguardem o próximo programa para darmos continuidade ao tema, né, ODS. Até o próximo programa. Até mais. Este foi mais um programa ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Em breve, voltaremos com novas entrevistas para vocês, conversando com especialistas sobre novos temas e falando da Agenda 2030 e doenças e agravos não transmissíveis. Faço convite
para visitar o nosso site no link sites.uft.edu.br/Agenda 2030 ODS. Acompanhe também as atividades do projeto no Instagram, no endereço @ODS Amazônia Legal. Estejam conosco e até o nosso próximo programa.